Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês. Meu nome é Mauro Lúcio, sou aluno do 5º período de jornalismo. Quero dar uma boa notícia para vocês. Próximo período vocês estarão aqui à frente. Amém? Produzindo, fazendo coisas que vai superar, talvez até as suas expectativas, e a família vai estar aqui para assistir, semelhante à minha que está aqui hoje, a minha esposa e os meus filhos. O tema que eu escolhi, o espaço ocupado por afrodescendentes no telejornalismo brasileiro. Eu achei um tema muito recorrente pelo fato de que mais de 50% da população brasileira se declarou afrodescendente no último censo do IBGE de 2010. O objetivo desse artigo foi avaliar o telejornalismo brasileiro se o mesmo reflete a atual realidade social e cultural vigente no país. Ou seja, o que é visto no jornal, no telejornal, é de fato representativo dessa parcela da sociedade brasileira? Outra questão, problema investigado. Avaliou-se o espaço ocupado por afrodescendentes no telejornalismo brasileiro. Se esta participação é proporcional segundo os dados do IBGE de 2010. O telejornalismo brasileiro ele tem um peso, uma importância muito grande na sociedade brasileira. Todos os dias ele está nos lares dos brasileiros. Ele está dando informação, mas também ele é um formador de opinião. E por que justifica esse artigo? Porque 50,7% da população brasileira se declarou afrodescendente segundo o último censo do IBGE de 2010. Quando nós falamos 50,7%, nós estamos falando aqui de um número aproximado de mais de 100 milhões de brasileiros. E qual é a visibilidade que é dada a essa porção da população brasileira? Porque aqui no caso, 50,7%, nós estamos tratando de uma minoria, um grupo de pessoas que enfrentam alguma dificuldade. Estamos tratando aqui de um fenômeno que envolve a maior parcela da população brasileira. E será que esse telejornalismo que nós assistimos periodicamente ou diariamente, ele é representativo desse atual cenário cultural e social do Brasil? Para chegarmos a respostas, nós fizemos o uso tomou-se como base a teoria semiótica de Charles Peirce. Segundo Peirce, são diferentes tipos de estrutura de raciocínio ou argumento, mas são 3 e não mais do que 3 tipos de estrutura de raciocínio ou argumento. A primeira, a dedução, a indução e a abdução, correspondendo à terceiridade, secundidade e primeiridade, respectivamente. A partir dessa metodologia que nós usamos, nós chegamos nesse nível que eu vou dizer para vocês o que é a teoria semiótica de Peirce. Na teoria dele, ao primeiro nível, ou primeiridade, o nível pragmático. O nível pragmático é aquele primeiro contato que você tem com determinada situação e fenômeno. É a primeira opinião, é o nível que está mais próximo do senso comum. No senso comum, as pessoas vão assistir o telejornal e vão dizer que não há preconceito racial no telejornal. Isso é opinião, é o achismo, é o senso comum. É o primeiro nível, o nível pragmático, é o nível prático das coisas. Mas nós que somos estudantes de jornalismo, nós temos um grande desafio, nós não podemos assistir jornal
com a mesma forma que uma pessoa que não faz jornalismo assiste. Nós não podemos ficar no senso comum, nós temos que aprofundar. E depois do nível pragmático, vocês vão encontrar um nível sintático. Esse nível ele é fascinante, porque é o nível que se baseia em dados, números, medidas e estatísticas. Há quem diga que uma opinião sem dados, sem números, é apenas uma opinião. Mas uma opinião fundamentada em dados, pesquisas, ela deixa de ser uma opinião e ela passa a ser um fato, certo? O terceiro nível, o nível semântico dentro dessa teoria que nós usamos para avaliar o telejornal, é o nível mais aprofundado dos três. A partir dos dados e pesquisas, procura-se a compreensão de um determinado fenômeno. Depois que você tem os dados em mãos, você agora já saiu do nível pragmático, que é o senso comum, você entrou no segundo nível sintático, que é os dados, agora você tem esses dados, aí você entra no nível semântico. O que esses números querem dizer? É nesse nível aqui que nós, profissionais da comunicação, precisamos aprofundar o nosso conhecimento. Somos formadores de opinião. Amanhã poderemos estar na bancada de um telejornal, ou quem sabe, um outro meio de comunicação. Não é admissível que profissionais passem pela academia sem ter conhecimento dessa realidade. Então está aí a teoria que nós usamos para fundamentar a nossa pesquisa. Foi escolhido o telejornal Bom Dia Brasil como objeto de análise. Nós estudamos o telejornal Bom Dia Brasil, por quê? Por ser de uma emissora que a cobertura dela sobre o território nacional é de aproximadamente 97%. Não é porque ela é especial, mas porque o alcance dela é de aproximadamente 97% do território brasileiro. Na análise do Bom Dia Brasil, feita entre as edições de 23 a 25 de março de 2015, foram verificadas aparições de 83 jornalistas no total. Desse montante, apenas 3 eram afrodescendentes, o que dá um percentual de 2,49 profissionais afrodescendentes no Bom Dia Brasil. E do outra realidade da ponta, em contraste, está 97,51% de profissionais do jornalismo que não eram afrodescendentes. Então, já estamos aí apresentando os dados e as informações. E usamos os vários níveis da semiótica, o pragmático, o sintático e o semântico. Após esta análise, nós vamos para o passo seguinte. Olha como fica esta balança. 2,49, que seria 3, afrodescendentes. 97,51. Essa população de mais de 100 milhões de brasileiros é representada por 3 profissionais do telejornalismo brasileiro. Então, quando avaliamos esses números, nós vamos chegar numa outra etapa do nosso artigo. Os resultados. Após essa análise, nós chegamos aos seguintes resultados. Primeiro, que há uma discrepância entre os números do IBGE e os números do Bom Dia Brasil. Os números do IBGE apontam uma população de 50,7. Os números observados no Bom Dia Brasil são de 2,49%. Ou seja, chega-se a uma conclusão, uma observação: o telejornalismo brasileiro não é representativo no que diz respeito à visibilidade de afrodescendentes junto ao mesmo. Esta parcela da população brasileira, ela não é representada de forma equânime.
em relação ao atual quadro social e cultural vigente no nosso país. Outra questão que nós observamos, que não há democratização nos meios de comunicação no Brasil. Não são todos que têm espaço na telinha do telejornal. E nós que fazemos jornal, precisamos de ter acesso a essas informações. Haja vista de que muitos que aqui estão, como eu, também são afrodescendentes. Mas enquanto pesquisa e artigo, eu não estou aqui levantando uma bandeira. Eu estou usando um método científico para fazer análise dos dados observados. Outra questão, a participação de afrodescendentes no telejornalismo soa mais como cotas raciais. Quando você pega o universo de 3 jornalistas, no meio de 80, soa como uma cota racial. Por quê? Há leis vigentes no país que estabelece a participação de afrodescendentes na publicidade brasileira, nas novelas e nas peças. Então, quando eles colocam ali um afrodescendente, não é uma questão ideológica que muitas emissoras estão usando, é uma questão de cotas raciais. E quem faz essa afirmação não é Mauro, aluno do 5º período de jornalismo. Nós vamos pegar um autor muito conhecido no meio da comunicação. Outra questão que nós chegamos a resultado, parece não haver afrodescendentes com competência para ocupar tais posições. Isso é uma análise de discurso. O que fica intrínseco, escondido e camuflado é que o afrodescendente brasileiro lhe falta capacidade e competência para ocupar estas posições. Prosseguindo já para a conclusão, considerações. Após a análise dos dados e a fundamentação teórica, a partir dos diversos autores, tais como Florestan Fernandes, Alessandra Esteves Filgueiras, Rosália Diogo, Muniz Sodré e outros mais, percebe-se que há a tentativa de passar a sensação de democracia racial no telejornalismo brasileiro, pois assim afirma Muniz Sodré. Ele pode falar, porque ele tem conhecimento e é respeitado e é doutor no assunto. Ao que ele afirma, vale registrar a respeito desse tópico que a rede hegemônica de televisão no Brasil, Rede Globo, vem concedendo há muito tempo um espaço para uma repórter negra no vídeo. Há algo aí chamado de know-how norte-americano na gestão de imagem empresarial. Isso aqui é uma estratégia. Reserva-se um lugar único para um colorete, um colorido com mais melanina, à maneira do sistema de cotas, produzindo-se um simulacro profissional de democracia racial. Então, o que não somente a Globo, não estou aqui querendo sentenciar a emissora, porque eu conversando com um amigo meu que está fazendo faculdade de música, ele fez a seguinte afirmação a partir do meu artigo, isso foi uma alegria para mim, viu, Laura? Ele leu o meu artigo, se interessou e está desenvolvendo um artigo, porque ele fez uma observação, que a Orquestra Sinfônica Mineira são 93 músicos, 3 afrodescendentes. Então é uma realidade presente não só no telejornal, em todos os segmentos da sociedade. Mas nós, enquanto profissionais da comunicação, precisamos de ter esses dados, essa informação, estar conscientes desta realidade. E quem pode mudar esta realidade? São as cabeças pensantes que estão nos centros universitários, que vão questionar, que vão fazer valer a sua vontade de querer mudar esta verdade que aí está. Eu agradeço a oportunidade.